paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Quero agradecer a Deus por esse dia, por esse momento, por mais essa oportunidade, da qual Deus está nos dando nesse dia chamado hoje. Que presente, que bênção da parte de Deus, receber o presente da vida e poder entoar um cântico novo em nossos lábios e poder dizer como Davi um dia disse: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então que no dia de hoje você possa ser grandemente abençoado pela presença de Deus, você possa ser poderosamente abençoado por aquilo que Deus está fazendo e continua fazendo em sua vida. Seja bem-vindo ao canal Momento Bíblico, sem limites para aprender. Saiba que nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua existência. Amém? Hoje quero dividir com você um estudo aqui no nosso momento EBD, o nosso momento Escola Bíblica Dominical. O intuito deste canal é estar transmitindo a mensagem de Deus. O intuito primordial é que nós aprendamos juntos com o nosso Senhor. Eu quero hoje fazer com você um panorama bíblico, iniciar no dia de hoje um panorama bíblico no Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu nosso amado irmão João, o apóstolo João, o evangelista João, o discípulo amado, né? Eu quero dividir com você. Eu estou utilizando o material da Revista Dominical, é um material excelente, muito bom esse material, rico em informações, porém não substitui a palavra de Deus. Amém? Sabemos que todo o material são auxílios para que nós possamos nos aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Olha só que interessante. Começa assim: João, o Evangelho do Filho de Deus. João é o livro mais lido e amado da Bíblia. Cerca de 90% do seu conteúdo lhe é exclusivo. É o que mais espaço dedica ao discurso de Jesus e à obra do Espírito Santo. Só João trata da pré-existência de Jesus. João fala do milagre de Jesus no casamento, fala da conversa de Jesus com Nicodemos, fala da mulher samaritana, fala também da cura de um homem no tanque de Betesda que estava há 38 anos esperando o agitar das águas, fala também da multiplicação dos pães, fala também que Jesus é a água da vida, fala também do bom pastor, fala da ressurreição de Lázaro, olha só, fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, coisa linda, fala que Jesus é a videira, apresenta também a oração sacerdotal de Jesus. Então, nesse evangelho, nós vamos aprender muitas coisas interessantes da parte de Deus. Deus, ele é poderoso em nos ensinar todos os dias. Então, o tema desse ensino, dessa lição é o Verbo de Deus, pré-existente e humanizado. Olha que tema interessante, o Verbo de Deus, pré-existente e humanizado. Olha que legal. O objetivo dessa lição é apresentar para nós Jesus como homem, como um Deus humanizado. É nós poder compreender a humanização do Verbo. Isso é muito interessante e muito importante. Aqui na leitura adicional tem um comentário muito interessante. Eu quero ler com você. Tá assim: precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. O território no qual vamos caminhar doravante é Terra Santa. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica e o livro mais importante da história. Steven Lawson chama-o de o Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangélicos. Olha só que legal. Charles Erdman o considera o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente é a mais importante peça da literatura que há no mundo. Para William Hendrickson, o Evangelho de João
é o livro mais maravilhoso já escrito, e eu concordo com o nosso irmão William. É o livro mais maravilhoso já escrito. Lawrence Richards o descreve como o Evangelho universal. Mateus apresentou Jesus como rei dos judeus, como rei. Marcos como servo e Lucas como um homem perfeito. João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque têm grandes semelhanças entre si. João, porém, distingue-se dos demais em seu conteúdo, estilo e propósito. Charles Swindoll diz que não temos 4 evangelhos, temos apenas um evangelho, escrito de 4 pontos de vistas diferentes. Temos uma biografia elaborada por 4 testemunhas, cada escritor provendo uma perspectiva peculiar. Nessa mesma linha de pensamento, Andreas afirma: os 4 evangelhos bíblicos apresentam o único evangelho da salvação em Jesus Cristo, segundo 4 testemunhas importantes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora os 4 evangelhos sejam anônimos, ou seja, não tragam o nome de seu autor, há inconfundíveis e irrefutáveis evidências internas e externas de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, o empresário, pescador, lá no mar da Galileia. Sua mãe era Salomé. As referências se encontram em Marcos capítulo 15, versículo 40, e Mateus 27, 56, a qual contribuiu financeiramente com o ministério de Jesus. Mateus 27, 55 e 56. E pode ter sido irmã de Maria, mãe de Jesus. Referência, João capítulo 19, versículo 25. Se essa interpretação for verdadeira, então João e Jesus eram primos. Sem apresentar seu nome, o autor se identifica como o testemunha em sua conclusão do Evangelho. E é este o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu. Esse comentário se encontra no livro de João, As Glórias do Filho de Deus, escrito por Hernandes Dias Lopes, um grande nome do nosso tempo, uma grande referência para que nós possamos aprender junto com ele. Então, aqui na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos utilizando a Revista Dominical e vamos fazer um panorama no Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu João. Olha só, o tema é o Verbo de Deus, pré-existente e humanizado. Eu quero citar uma verdade prática dessa lição. O Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus, que veio salvar todos os que nele creem. Como introdução, a gente tem Jesus como o Verbo divino. O Verbo é eterno e divino. O Verbo é criador. O Verbo é vida e luz. Segundo ponto, as atitudes quanto ao Verbo. O arauto do Verbo, a rejeição e a aceitação, a encarnação do Verbo. Terceiro, o testemunho do Verbo. O Verbo tem primazia. O Verbo traz graça e o fim da lei. Aleluia. Terceiro, o Verbo é o revelador do Pai. Glória a Deus. O Verbo de Deus, pré-existente e humanizado. Eu quero usar aqui como texto áureo dessa lição o versículo 14 do primeiro capítulo de João, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito
do Pai. A introdução da lição começa assim: o Evangelho de João é o livro mais lido no mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. O apóstolo João o escreveu em Éfeso, nos anos 90. É endereçado ao público geral, a judeus e gentios. Por isso, nosso amado irmão chamou o Evangelho de João de o Evangelho Universal. Olha só que coisa linda. O propósito específico está em João 20, 31, com o versículo que diz assim: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A vida emana de Cristo. A vida flui do nome de Cristo. Você consegue entender que para que eu e você hoje tivéssemos vida, estou aqui abrindo um parênteses, saindo um pouco da lição, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você pudéssemos viver uma vida, alguém teve que morrer em nosso lugar. Nós só temos vida porque Jesus morreu no nosso lugar. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, dará muitos frutos. Então eu e você somos frutos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar para a lição. Olha só: para que creiais que Jesus é o Cristo, ou ungido, ou separado para uma missão especial, olha que coisa linda, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cerca de 90% do Evangelho de João é exclusivo, não é encontrado nos sinóticos, conforme você pode conferir no encarte, no quadro das passagens encontradas, apenas no Evangelho de João. Exatamente, por isso todos os temas que estudaremos são exclusivos do livro de João. Você verificará também que João não traz as parábolas, nem menciona o discurso escatológico de Jesus. Não há nenhum episódio de expulsão de demônios e nenhum relato de cura de leprosos. Olha só que interessante. Não encontramos nesse evangelho a lista dos 12 apóstolos, nem a instituição da ceia. João não faz referência ao nascimento de Jesus, a seu batismo, transfiguração, tentação no deserto, agonia no Getsêmani, nem a sua ascensão. Então aqui na introdução nós podemos aprender que o Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, ele não trata de algumas coisas que é tratado no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ele se diferencia em alguns pontos. Ele se diferencia apresentando Jesus como o Verbo vivo, o Deus encarnado. Lembra do versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós já aprendemos que o Evangelho de João trata especificamente da divindade de Jesus, da deidade de Jesus, apresenta Jesus como o Deus encarnado. Glória a Deus. E continuando a lição, primeiro ponto, Jesus, o Verbo divino. O texto que nós vamos ler é capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante notar algo aqui no início e no princípio do Evangelho de João. O apóstolo João não inicia o seu evangelho como Mateus, trazendo à existência a genealogia de Jesus.
E quando se fala de genealogia, estamos falando de um ponto histórico, de um ponto acontecido na história, para que nós possamos ter consciência daquilo que ocorreu antes da existência humana de Jesus. Então ele começa assim, primeiro ponto, Jesus, o verbo divino. João não começa com a genealogia de Jesus, como Mateus, e as duas partes do versículo dizem a mesma, como Mateus e Lucas. Isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus, e como tal, o texto não apresenta genealogia nenhuma. Por quê? Porque Jesus é eterno. Glória a Deus. O verbo é eterno e também é divino. Primeiro ponto, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a grande tese de João. Essa é a grande sacada de João. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a divindade de Cristo. João pretende que todo o seu Evangelho seja lido à luz deste versículo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É importante que toda vez que nós formos fazer a leitura do Evangelho de João, nós leiamos esse Evangelho com isso em nosso coração, com isso em nossa alma, com isso em nosso pensamento, que Jesus é eterno, que no princípio da criação, Jesus participou da criação, que antes de todas as coisas existirem, Jesus participava da eternidade com o Pai. Isso é muito interessante. Olha só que legal. Primeiro ponto a ser destacado: a eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e tudo o que se fez através da palavra. Haja luz, e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só que coisa linda. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Olha só, no princípio era o Verbo. João recua à eternidade, antes do princípio de todas as coisas. Quando tudo começou, Gênesis 1:1, o Verbo já existia. Eu quero enfatizar isso aqui para nós nessa escola bíblica dominical dessa manhã. Olha só, quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é, olha essa coisa linda, e antes que o tempo começasse, é o Pai da eternidade. Segundo ponto, a personalidade. Parte B do versículo. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo não é uma energia cósmica, mas uma pessoa. O Verbo é Jesus. Aleluia. Apresento a você neste momento na escola bíblica dominical. O Verbo é Jesus. Glória a Deus. A verdade é Jesus. Meu Deus. Terceiro ponto, a deidade, a divindade de Cristo. E o Verbo era Deus. João abre o seu evangelho fazendo uma afirmação categórica e insofismável da divindade do Verbo. Jesus não é apenas um mestre moral ou um ser qualquer ou um anjo. Ele é Deus. Vou falar de novo. Jesus é Deus. Segundo, o Verbo
é criador. Em primeiro lugar, a gente pode ver que o verbo é eterno e divino. E agora, em segundo lugar, nós vamos ver que o verbo é criador. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa interessante. As duas partes do versículo dizem a mesma coisa. Primeiro, positivamente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E depois, negativamente, sem ele, nada do que foi feito se fez. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Olha só que interessante. Todas as coisas foram feitas por ele. Positivamente, algo positivo. Agora entra a parte negativa. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho agora de João nos deixa claro algo. Que toda a criação também foi feita por intermédio de Jesus. Também nos deixa claro que Jesus participou de toda a criação. E sem Jesus, nada disso seria feito. João capítulo 15, Jesus deixa claro: sem mim, nada podeis fazer. Olha que coisa linda. Ele é o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. Glória a Jesus Cristo. O Verbo é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe existência às coisas que não existiam, tanto as terrenas como as celestiais. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos ver a referência. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha só que coisa linda. Vai nos ensinar nesse momento. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Hebreus 1:2 vai nos ensinar algo maravilhoso. Olha só o que Hebreus vai dizer para nós. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Diz assim o texto. Olha só. Hebreus 1:2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual, aqui está o ponto do texto, fez o universo. Fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Terceiro, o Verbo é vida e luz. Versículo 4 e 5 do Evangelho de João. Olha só que coisa linda. Momento EBD, momento de escola bíblica dominical, aqui no nosso canal Momento Bíblico, sem limites para aprender. Olha só, o Verbo é vida e é também luz. Bendito seja Deus, bendito seja Cristo. Olha só, diz assim a palavra: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Todos os seres que existem no universo foram criados, e por isso não tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. O Verbo não recebeu vida. Ele é a vida. Dele descorrem todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida que existe, inclusive vida espiritual. Olha só que coisa linda. 3:3 vai dizer assim para a gente no dia de hoje: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vida eterna, olha só, ele é a própria eternidade.
João capítulo 3, versículo 15 e 16, vai nos ensinar algo interessante. Olha só que coisa linda. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Meu Deus, diz assim o texto. João 10, 10. O ladrão vem para somente roubar, matar e destruir. Parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde a luz chega, ela dissipa as trevas. É importante você entender isso, né, nesse momento da escola bíblica dominical, nessa altura do nosso ensino de hoje. Aonde a luz habita, ela dissipa todas as trevas. O mundo está em trevas, mas onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas nos olhos são arrancadas e os cativos são transladados do império das trevas para o reino da luz. No princípio havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus chamou a luz à existência. Da mesma forma, sem luz, que é Jesus, o mundo das pessoas está envolto em trevas. Ele é a fonte de toda luz. Salmo 36, 9. Salmo 36, 9. Olha só. Salmos 36, 9. Salmos 36, 9, queridos. Olha só que coisa linda. 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Ele diz assim, olha que lindo. 8, 12. De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Segundo ponto, atitudes quanto ao verbo. João deixa de apresentar o verbo para introduzir seu arauto e as reações dele. O arauto do verbo, versículo 6 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha que coisa linda. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o Batista, o precursor, aquele que prepararia o caminho, prepararia a eira, prepararia o caminho para Jesus. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João era um arauto. João era como um farol, posso assim dizer, iluminando o caminho que apontava para Jesus. João Batista foi enviado para testemunhar de Jesus, a fim de que todos colocassem sua confiança nele. João sabia o seu lugar. Ele era o arauto da luz e não a luz. Era o amigo do noivo e não o noivo. Era a voz e não a mensagem. Era o servo e não o Senhor. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. Badia Carson
são numerosas as testemunhas da verdade da autorrevelação de Deus no Verbo. Há o testemunho da mulher samaritana, das obras de Jesus, do Pai, no Antigo Testamento, da multidão, do Espírito Santo e dos apóstolos. Todos esses dão testemunho de Jesus. Todo esse testemunho foi dado com o propósito de promover fé em Jesus. Esse é o objetivo com o qual esse evangelho foi escrito. Capítulo 20, versículo 31. Nós lemos no início da lição. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso é muito lindo. A rejeição é a aceitação. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Realmente vemos aqui uma aceitação e também vemos uma rejeição. Ao contrário, uma rejeição e uma aceitação. O Verbo estava no mundo, e este mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os judeus, o povo escolhido que lia o Antigo Testamento, professando esperar por sua vinda, e mesmo assim, ele veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram na cruz. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Embora tenha amado o seu povo, foi por ele rejeitado. Prestem bem atenção. O Cristo, o ungido de Deus, separado para uma missão mais do que especial, veio para o que era seu, o povo de Israel. Os judeus eram o povo de Deus. Mas agora o texto vai mostrar que o povo rejeitou a Jesus. Olha só. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deixa eu abrir um grande parênteses aqui nesse momento. Há quem diz que o povo judeu rejeitou Jesus porque Deus permitiu o endurecimento do coração do povo judeu, para que o povo judeu não aceitasse nem recebesse a Jesus, para que nós, como gentios, pudéssemos ser enxertados na videira verdadeira, porque o povo de Deus é o povo de Israel, é o povo judeu, vírgula. Se nós somos enxertados, nós somos filhos por adoção, então nós fomos adotados por Deus, através de Jesus Cristo, através da nossa fé em Jesus Cristo. Porém, não estou afirmando, estou fazendo um comentário, uma alusão de que possa ser isso, de que isso possa sim ter acontecido, como Deus fez com Faraó, endurecendo o coração de Faraó. Então, fica aqui uma grande reflexão. Nós somos filhos adotivos. Nós somos enxertados na videira, somos recebidos por Deus através da nossa fé no seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém? Fecha aspas e vamos dar continuidade. Então, olha só que interessante. A aceitação do Verbo. Capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E eu não vou conseguir passar aqui sem abrir mais uma aspas com você. Eu vou abrir essa aspa e vou falar rapidamente. Olha só o texto. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Vim dizer para você nessa manhã de escola bíblica dominical, você é filho de Deus. Você que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você é filho de Deus. Fecha aspas. Vamos voltar para a lição. A salvação ultrapassa as ferramentas de Israel e se estende para o mundo inteiro. Olha só que coisa linda. Pessoas de todas as tribos, raças e povos, todos os que recebem Cristo, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. Esse poder é conferido não aos que se julgam merecedores por suas obras, mas aos que creem no seu nome. Ser filho de Deus aqui significa muito mais do que ser criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Esse direito do nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares. Depende da recepção pela fé daquele a quem Deus enviou. Aqui está o passaporte, irmãos. Aqui está o passaporte para adentrar no reino de Deus, para ser chamado de filho de Deus. É você receber aquele que Deus enviou, é você receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É reconhecer que Jesus nasceu, cresceu, foi para a cruz do Calvário, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, crer com o seu coração e confessar com seus lábios que Jesus é o Salvador. Terceiro ponto, a encarnação do Verbo. Olha só, e o Verbo, meu Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, João agora assevera a sua perfeita humanidade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Vou falar de novo. Jesus é 100% Deus e é também 100% homem. É perfeitamente Deus e perfeitamente humano, perfeitamente Deus. Olha só, primeiro ponto, o Verbo se fez carne. A expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou um se tornou no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Nele, as duas naturezas, divina e humana, estão presentes. Deus, o Filho, sem cessar, por um momento de ser divino, se fez homem e habitou entre nós. Segundo ponto, o Verbo trouxe salvação para a raça humana, cheio de graça e de verdade. Nesse verso vemos a manifestação da graça de Deus à humanidade. A graça é um dom completamente merecido, algo que jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Terceiro ponto, o Verbo veio revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Encontramos aqui a glória de Deus sobre os homens. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, olha só que maravilha. Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer algo interessante para nós. Olha só, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem o vê, vê o Pai, pois ele e o Pai são um. João 10:31 vai dizer:
eu e o Pai somos um. Terceiro ponto, o testemunho do Verbo. João Batista, como arauto de Jesus, abre as cortinas e faz sua apresentação. 3 verdades essenciais são apresentadas. O Verbo tem a primazia. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Vamos ler de novo, versículo 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama, proclama, anuncia: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Ora, se Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista e veio depois dele, como já existia antes dele? A única resposta é que antes de Jesus nascer, como homem, já existia eternamente como Deus. Por isso, ele tem a primazia. Por isso, toda a plenitude está nele. Por isso, aprove a Deus colocar nele toda a perfeição, aprove a Deus colocar nele toda a primazia, toda a plenitude. Que coisa linda da parte de João Batista. A gente pode ver uma humildade muito grande. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente vê uma humildade muito grande em João Batista, porque ele fala assim, olha, João dá testemunho a respeito dele e proclama, exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. João Batista sabia perfeitamente de quem ele estava falando. João Batista, ele estava preparando a eira, olha, preparando o caminho para o Salvador, preparando o caminho para o Messias, preparando o caminho para o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. João Batista agora está preparando o caminho para aquele que, olha só, Paulo vai escrever: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se desfez de toda a sua glória, se despiu de toda a sua glória, nasceu de uma mulher, tomou forma humana, viveu como homem. Aleluia. Isso é muito lindo, irmãos. A humildade de João Batista. Coisa linda de Deus. Porém, agora o segundo ponto. O Verbo traz graça e o fim da lei. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha só. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais, olha só o versículo 18 fechando: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Olha só que coisa linda. Aquele que é a plenitude de Deus, veio oferecer-nos sua plenitude. Não apenas graça, mas graça sobre graça. Os seguidores de Cristo têm graça abundante. O oceano da plenitude divina é graça. Não há limites no suprimento da graça que Deus coloca à disposição do seu povo. Eu quero dizer para você, nessa escola bíblica dominical, no canal Momento Bíblico Sem Limites para aprender, não há limites para a graça de Deus. Eu te peço, por favor, não limite a graça de Deus, não limite o poder de Deus. Deus pode fazer tudo, Deus pode fazer todas as coisas. Ei, mulher, confie em Deus, Deus vai mudar a vida do seu esposo. Ei, mãe, confie em Deus, Deus vai mudar a vida do seu filho. Continue crendo, continue orando por essa graça que é irresistível, essa graça que muda a vida, salva vidas, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. O meu Jesus morreu numa cruz para me dar vida,
O meu Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ter vida hoje. Ele disse quando Lázaro morreu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Chegará o dia em que os mortos dentro da sepultura ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Então creia, receba essa palavra aí na sua casa, creia. Glória a Deus. Então agora, graça sobre graça, não há limites na graça de Jesus. A graça não apenas anula o pecado, mas o supera. Pela graça somos capacitados a viver para Deus. Contudo, como nos alerta o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 20, vai nos ensinar algo interessante. Vai nos ensinar assim. Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim o texto: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Capítulo 6, versículo 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A ilimitada graça de Deus não significa que temos uma licença para praticar livremente o pecado. A graça nos liberta do pecado para vivermos uma vida que verdadeiramente agrade ao Criador. Eu quero abrir uma aspas aqui, um parênteses aqui, dizer para você: o desejo do nosso Deus, do nosso Criador, é se relacionar com a sua criatura. Deus, ele tem prazer em se relacionar com você. O homem, num estudo chamado o estudo do homem, a doutrina do homem, a antropologia, olha só que coisa linda, vai ensinar que o homem é a coroa da criação. Imagina, o homem é a coroa da criação. O verbo é o fim da lei. João 1,17. O verbo é o fim da lei. Olha só. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei é boa, santa e justa, porém nós somos pecadores. Ela é perfeita, mas somos imperfeitos. Por isso a lei não pode justificar. A lei não tem poder para curar. A lei pode ferir, mas não pode fechar a ferida. A lei é inflexivelmente exigente e nunca conseguimos atender às suas exigências. Por isso, pela lei estamos condenados. Isso, estamos condenados. Assim, o papel da lei nunca foi salvar, mas convencer-nos do pecado, tomar-nos pela mão e conduzir-nos a Cristo. Ele é o fim da lei. Nele encontramos a graça, nele encontramos a verdade, nele temos, olha só, copiosa redenção. Moisés foi o mediador da lei. Jesus Cristo é mais que mediador, é a corporificação da graça e da verdade. Terceiro ponto, o verbo é revelador do Pai. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o que revela o Pai. Que coisa linda! O Filho revela o Pai. Eu quero ler um texto com você, para que nós possamos entrar mais a fundo nesse assunto, que está lá em Hebreus. Olha só, 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus é invisível, pois é Espírito. Contudo, Jesus, o Verbo eterno, veio ao mundo exatamente para nos revelar Deus. Concordo com Davi Stern quando diz que João ensina que o Pai é Deus, que o Filho é Deus. Contudo, faz uma distinção entre o Filho
e o Pai, para que ninguém possa dizer que o Filho é o Pai. João declara que o Verbo encarnado, olha só que coisa linda, que o Verbo encarnado tornou Deus conhecido. Meu Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo encarnado tornou Deus conhecido. Veio para revelar o Pai. Nem Abraão, o amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória divina em sua plenitude. Contudo, Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Eu acho tão linda essa colocação do nosso professor. Olha só, contudo, Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Ninguém pode ir ao Pai, senão através dele. João capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ninguém pode conhecer o Pai, senão através de sua revelação. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Quem o vê, vê o Pai. Pois ele, olha essa coisa linda, pois ele e o Pai são um. Olha que coisa linda. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é aquele que João apresenta como pré-existente. Ainda, olha só, ainda antes que houvesse dia, ele disse assim: eu sou. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então, queridos, aprendemos nessa escola bíblica dominical um breve panorama dos primeiros 18 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Olha só, o Verbo de Deus pré-existente, humanizado. O Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus, que veio salvar todos os que nele creem. Vou fazer a leitura do capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós
temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18 e o último: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esse momento abençoado junto com você. Oro a Deus para que você possa ser edificado por essa palavra. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar junto com você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, venho diante da tua presença neste momento agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor, ó Pai, por revelar a nós neste momento de escola bíblica dominical, Senhor, que o Senhor é o vivo, o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu, que o Senhor já existia antes de tudo existir, que o Senhor é a luz que ilumina todo homem, que o Senhor é aquele que quando nós o recebemos, é nos dado o poder e o direito de sermos chamados de filhos de Deus, por revelar para nós neste momento que não há graça maior do que a graça do Senhor, por nos revelar que a graça do Senhor, ela é irresistível e ela pode sim adentrar nos corações mais obscuros, mais endurecidos e fazer com que estes corações se rendam aos teus pés, que esses corações se rendam ao Senhor. Deus, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, por cada minuto de vida vivido na tua presença. Também oro neste momento, Senhor, para que onde essa mensagem chegar e aos ouvidos que essa mensagem chegar e os corações que ela chegar, essas vidas possam ser transformadas, possam ser edificadas para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Senhor, nós somos gratos, ó Deus, pela vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo para que mais vidas possam ser edificadas através da santa, bendita e palavra de Deus. Lembre-se, o verbo de Deus é pré-existente e foi humanizado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Momento bíblico, sem limites para aprender. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.